Você já se perguntou onde Deus está quando nós enfrentamos situações difíceis? No estudo de hoje, nós vamos analisar um trecho do livro de Daniel que vai nos mostrar como Deus age diante das nossas angústias. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, você que sempre acompanha a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, você que acompanha junto com a gente os estudos através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você já salvou aquele número aí? Ainda não? Então salva agora. 12982000062. Salva esse número e estude através do WhatsApp. Estamos nessa temporada estudando o estudo, está lá numa sequência alfabética, o estudo G, Superando o Luto. Então, vamos estudar juntos. Estamos chegando ao final de mais um ano, já estamos aí, daqui um pouquinho. Você sabe que quando eu ouço o barulho das cigarras, eu lembro do Natal, me dá uma memória de infância. Esses dias eu fui a um sítio e aí tinha muita cigarra, e ouvindo o barulhinho da cigarra. O ano está chegando ao fim, o clima de Natal vem, né? E é o tempo de encontros, né? Encontra a família, viagem, celebração, ceia de Natal, troca de presente, mas acima de tudo, né, muito mais do que encontro, do que presentes, Natal é uma oportunidade para a gente lembrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Para celebrarmos juntos esta mensagem que é uma mensagem de esperança. E eu quero convidar você aqui, vem aí o programa Anjos em Ação. E esse ano, o tema vai ser Messias, o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero convidar você, vai ser uma programação emocionante, músicas, histórias inspiradoras, reflexões sobre a vida de Jesus, que vão deixar a gente muito mais perto desse propósito do Natal. Anote essa data, 7 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, nós vamos juntos celebrar o que realmente importa. O plano de Deus para a nossa salvação através de Jesus Cristo. Anota aí, 7/12, às 8 horas da noite, Anjos em Ação Especial, Messias, o verdadeiro sentido do Natal. Vamos entrar no clima e eu tenho a certeza que a noite do dia 24 vai ter um outro significado para a gente. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Eu quero orar para que agora a gente tenha mais uma vez a compreensão ao abrirmos a palavra. Hoje nós vamos estudar uma outra história bíblica de um jovem que foi levado cativo, saindo da sua cultura, foi levado para o cativeiro, foi colocado diante de desafios muito grandes dos seus hábitos, da sua vida, viveu a vida toda como um cativo, mas foi usado por Deus diante de 2 fortes impérios e o Senhor lhe faz uma linda promessa no final da vida. Eu quero convidar você a estudar junto comigo hoje detalhes da história de Daniel. Vamos orar? Pai do céu, nos dê compreensão ao abrirmos a Tua palavra nesse momento. Nos dê entendimento. Que a gente seja impressionado por esses detalhes dessa história, que talvez alguns já ouviram algumas vezes, mas que ao recordarmos hoje, a gente tenha certeza de que a promessa feita para Daniel, de que ele dormiria, mas que o Senhor voltaria e a eternidade ele iria desfrutar, que isso toque no nosso coração. Eu suplico
em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia e quero relembrar a você que ao longo de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, uma única verdade da palavra norteou, motivou, encheu o coração de esperança daqueles que foram fiéis. A certeza de que, mesmo que eles dormissem o sono da morte, um dia o Senhor Jesus Cristo voltaria à terra e eles viveriam a eternidade. Ao longo de toda a Bíblia, essa é a verdade que norteia. Ao longo de toda a Bíblia, qualquer indivíduo, seja bom ou seja mau, ele vai dormir o sono. Essa é a verdade que a gente tem ao longo de toda a palavra. Ele dorme o sono. Uns acordarão para ter vida e outros acordarão para a condenação eterna. E a gente vai afirmar isso. Essa era a esperança, esse era o consolo para essas pessoas. Quando a gente tem apresentado ideias que estão fora disso, essas ideias, mais uma vez eu digo, mesmo respeitando o que você acredita, tá? Essas ideias não são bíblicas. E a gente falou ao longo dessa temporada, elas são introduzidas a partir de uma visão filosófica e de crenças que existiam no mundo egípcio, que depois o mundo grego adota, e as ideias e filosofias gregas vão permear todo o mundo. Eles vendem essas ideias. Através dos seus filósofos, eles agora apresentam. Inicialmente Sócrates, depois Platão, vão dar essa ideia da separação da parte física e da parte espiritual. Mas o texto bíblico vai apresentar personagens que acreditaram numa única verdade. E esta é a verdade que vai trazer consolo, que traz a lógica e que nos ajuda a superarmos o luto. Essa é a lição número 3, que você pode estudar através do WhatsApp, pela nossa esperança. Salve o número aí, 12982000062, conforto bíblico para o luto. Eu quero convidar você, como mencionei, ao irmos para o livro de Daniel, capítulo 1, e eu vou ler alguns versos para contextualizar você aqui. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que foram competentes para servirem no palácio, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Eu li rapidamente aqui, não sei se você tem familiaridade com esse texto, se você já ouviu essa história. O povo de Deus é invadido agora pelo império dominante na época, que é o Império da Babilônia. Eles são invadidos, eles levam os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, e a gente poderia discorrer isso, aprofundar isso. Eu gosto muito dessa história. Os primeiros capítulos do livro de Daniel, são 12 capítulos, os primeiros 6 capítulos vão enfatizar a parte histórica, e depois a gente tem uma parte profética. Daniel, o livro profético do Antigo Testamento. Eu recomendo você entrar no nosso canal, no ntplay.com. Vamos colocar aqui, diretor, não combinei com você, né? Mas vamos colocar o ntplay.com só para, se você quiser ver o nosso estudo de Daniel, está aqui, nosso estudo de Daniel, vale a pena, porque é uma história profunda, uma história com muitos detalhes.
Eles fazem essa invasão, né? E aí eles levam jovens que de alguma forma se destacam para servirem a casa real. E nesse processo eles são educados, esses jovens, durante 3 anos, para absorverem a cultura. E a gente faz profundas reflexões sobre isso. Esse processo de absorção da cultura tem o objetivo de fazer com que eles esqueçam quem eles são, qual é o Deus que eles acreditam. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma cultura monoteísta que crê num único Deus verdadeiro. Estamos agora vendo jovens sendo levados para uma cultura politeísta, onde eles têm inúmeros deuses. E esta visão vai, de alguma forma, permear toda a história, né? Vai fazer com que toda a história bíblica seja destacada, ou seja influenciada assim, ou a crença de um Deus verdadeiro ou uma crença politeísta. Sempre haverá essa oposição. E esses jovens são induzidos, são levados para que eles absorvam essa cultura politeísta agora. E isso é extremamente desafiador se a gente pensar no cenário. Você está saindo da sua cultura, você está saindo daquilo que você acredita, você está deixando seu ambiente familiar e agora você está servindo uma nova cultura. E aí você pode pensar assim, para eu ter os benefícios aqui, eu vou absorver tudo que está sendo apresentado aqui. E olha que a história continua. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. A gente não vai aprofundar isso, né? Mas os nomes têm a ver com as deidades pagãs da Babilônia. Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abdinego. E é interessante quando a gente vai relembrar desses personagens, principalmente Daniel a gente foca um pouco mais que até o nome do livro, mas quando a gente vai lembrar, estou falando a gente que é ensinado às vezes dentro da cultura de igreja, né? A gente lembra o nome dos amigos de Daniel pelo nome que foi mudado, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E a gente não lembra normalmente que os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. É interessante como a mudança do nome era intencional, tá? Porque o nome na cultura bíblica também tem a ver com a identificação desse indivíduo e da sua vida. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, Daniel e os seus amigos desejam ser fiéis àquilo que eles acreditavam. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Fidelidade não é o meu tema aqui, tá? O tema é consolo que Deus me dá mesmo diante do dormir o sono da morte, o consolo que Deus me dá para a eternidade. Mas aqui é interessante o destaque desse texto. Quando você decide ser fiel, não importa o que vai acontecer, Deus te dará forças para sustentar, mesmo diante do inexplicável, diante do insuportável. Não é fácil. Porque talvez eu estou falando para você que me diz assim, pastor, está insuportável. Eu não consigo passar por essa situação. Seja fiel. O Senhor dará forças para você. Creia. Creia. O Senhor deu forças, o texto diz que o Senhor concedeu a Daniel misericórdia diante das autoridades. E ele vai passar, a sua fidelidade vai ser colocada à prova. A gente tem, por exemplo, se você ler, né, no capítulo 3, os amigos de Daniel, eles são salvos da fornalha de fogo por sua fidelidade. Eles não adoram aquilo que a estátua que é imposta por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Estamos falando do império mais poderoso. A palavra
é adoração, e a palavra que ele levantou é uma oposição àquilo que Deus havia colocado, né? Sabe? Porque lá no capítulo 2, Deus diz que ele levantaria um reino que jamais seria destruído. E agora no capítulo 3 há uma oposição, porque Deus dá a visão, a interpretação do sonho para Daniel, que Nabucodonosor havia tido, e o Senhor faz ali uma promessa, que o reino dele um dia seria estabelecido e todos os reinos passariam. Aí os amigos não adoram, e aí eles são colocados à prova, levados à fornalha, Deus os protege. No capítulo 6, Daniel é levado à cova dos leões, agora já num outro império, porque o império da Babilônia cai, e agora a gente tem o império Medo-Persa, que toma a Babilônia, que vai libertar, que vai dar oportunidade para o povo de Deus que estava prisioneiro voltar para a terra, mas alguns vão ficar ali, e aí a gente vai para o capítulo 10. O que acontece no capítulo 10? Eu não vou entrar aqui nos detalhes da explicação do capítulo 10, né, da visão profética, mas da visão espiritual. Daniel, diante daquele cenário, Daniel já está velhinho, perto dos seus 90 anos, ele vê tudo o que aconteceu ao longo da história, ele acompanha Nabucodonosor, ele vê Nabucodonosor passar, ele vê o seu neto assumir o trono, e ele vê esse trono sendo tomado pelo Império Medo-Persa e o cumprimento profético de que a Babilônia haveria de cair. Daniel continua sendo uma pessoa importante agora num outro império, isso aí é um detalhe interessante. Mas a vida de Daniel passou. A vida de Daniel foi, ele está velhinho, e agora Daniel não entende tudo o que vem em relação ao futuro, porque no capítulo 10 ele vai dizer assim: agora é hora do meu povo voltar. Agora é hora do meu povo ser restabelecido. E aquele cenário traz para ele angústia, aquele cenário traz para ele tristeza. Vamos ler. Capítulo 10 vale a pena, é a visão de Daniel no rio Tigre. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Verso 2, naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, como cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia como relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Se a gente for fazer uma comparação do que acontece aqui com Apocalipse capítulo 1, quando João tem uma visão a respeito de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas João também tem uma visão com uma descrição poderosa de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que se apresenta poderosamente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Verso 7, verso 8. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E eu perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, diz o texto, caí sem sentidos, com o rosto em terra, e eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Olha só, ele me disse, Daniel, homem muito amado,
Esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Quero parar aqui um pouquinho. Você já teve a impressão, em determinado momento, de ter falado, ter gritado, ter clamado, ter chorado e não ter sido ouvido? Parece que seu sofrimento não foi notado. Quero dizer para você hoje que não há nenhuma palavra, não há nenhuma dor, não há nenhuma lágrima que passe de forma desapercebida diante do Senhor. O salmista vai dizer que o Senhor põe num potinho, num odre, cada lágrima que a gente derrama. Você está derramando lágrimas pela perda de um querido, por um momento difícil que você está passando. As lágrimas estão sendo guardadas. O Senhor sabe. O Senhor está dizendo para Daniel aqui: suas palavras foram ouvidas. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você quer o restabelecimento do seu povo. Eu sei que diante de todo o cenário que você viu, as visões, o que vai acontecer com o povo de Deus ao longo da história. Eu sei que isso te traz angústia. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel, o verso anterior, eu não vou entrar em detalhes históricos aqui, mas o verso anterior está deixando muito claro que reinos, queridos, reinos neste mundo, reinos, poderes, governos, no mundo inteiro, estão no meio da luta entre o bem e o mal. Nem todas as ações Deus deseja que aconteça. A gente está vivendo momentos terríveis entre governos, entre nações. Sabe, o suscitar cada vez mais de guerras, de conflitos, de tensão mundial. É um cenário que prepara os últimos momentos da história do mundo. Mas esse texto deixa claro que nada, ainda que Deus não deseja, que Deus não quer, nada neste mundo está fora do controle de Deus. Nada. Um cenário se converge por decisões, por erros humanos, por escolhas, por pecados, por egoísmo. E a gente poderia aprofundar isso, que faz com que as nações, que a gente olhe o outro com ódio. Nada está fora do controle de Deus. O Senhor está dizendo para Daniel assim: Daniel, há angústia no seu coração sobre o seu povo. Ah, Daniel, porque a profecia deve se cumprir, esse povo deveria voltar. Sabe que uma parte fica, e a gente vai ter, por exemplo, o livro de Esther, que é para essa parte que vai ficar, vai vir um decreto de morte pelo rei Assuero, induzido por Amã, inimigo do povo de Deus. Mas não existe nenhuma ação contra aquele que é fiel a Deus, nenhuma ação que vai tirar desse indivíduo que mantém sua fidelidade, vai tirar dele a eternidade. E agora, Daniel recebe o recado. Daniel, muitas coisas ainda vão acontecer, mas eu quero te dar uma certeza. Eu quero te dar uma certeza, Daniel, diante de todo esse cenário de dúvida. Eu quero dizer para você, meu querido, que essa certeza também fique para o nosso coração.
Agora eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Verso 16, então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e eu passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, minha visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força, quase não posso respirar. Eu só queria parar aqui um pouquinho. A dor daquele que está perto de mim, que é meu irmão, é a minha dor. Daniel está sofrendo por causa do seu povo. E às vezes nós nos centralizamos tanto em nós mesmos, nós erguemos tantos muros de preconceito em relação às outras pessoas, que somos insensíveis à dor do outro. Mas o Senhor faz uma linda promessa. O Senhor promete para Daniel. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Não tenha medo, homem amado, que a paz esteja com você. Anime-se, anime-se. Enquanto eu falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E aí, Daniel tem uma visão do fim. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas o povo de Deus será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para vergonha e horror eterno. Siga o teu caminho, Daniel, porque essas palavras são encerradas até o tempo do fim. Quanto a você, siga o seu caminho. Você vai descansar, Daniel, e no fim dos dias você se levantará para receber a sua herança. Daniel acreditava e tinha certeza que dormiria e um dia acordaria para ter a vida eterna. Eu quero orar para que essa certeza seja a sua certeza também. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Que a gente tenha certeza de que um dia Jesus Cristo voltará a esta terra e os mortos ressuscitarão para terem eternidade. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos encontramos amanhã. Um abraço.